Bom, então, nós estávamos aqui resolvendo a questão número 4, né? E aí, observe, perguntou na letra A, quantos números de 3 algarismos podemos formar? E aí ficamos com 7 vezes 7 vezes 7, 343. Quantos números com 3 algarismos distintos? Aí ficou 7 vezes 6 vezes 5. Por que 7 vezes 6 vezes 5? Porque quando eu escolhi o primeiro, como os algarismos são distintos, eu perco uma opção, gastei 1, aí 6 para o segundo, perco uma opção, 5 para o terceiro, 210. Agora vem a letra C. A letra C é interessante, e a letra D mais interessante ainda. A letra C pergunta assim, quantos números pares com 3 algarismos distintos podemos formar? Aí é que está. Qual é a condição? Para o número ser par, o último algarismo tem que ser par. O último. Os outros algarismos podem ser quaisquer. Ó, quaisquer. Só que tem um detalhe. Nós queremos algarismos distintos. Aí o que é que você faz para resolver esse problema? Começa por aqui, ó. Começa por aqui. E aí você começa assim, quantos algarismos pares nós temos aqui disponíveis? 3, 2, 4 e 6. 3. Aí eu começo por aqui, ó. Vou escolher o último algarismo. 3 opções. Gastei uma. Agora eu venho para cá. Mas eu tenho que lembrar que eu comecei por aqui, ó. Ó, vou até escrever aqui, ó. Comece por aqui. Aí você começa por aqui. 3. Agora vem para cá. Quando eu vier para cá, eu vou ter 7 opções aqui? Não. Eu já gastei 1 lá. Quando eu já gastei 1 lá, eu vou ter 6 opções aqui. E depois, 5. Porque gastei mais 1 aqui. Então, das minhas 7 opções, eu gastei 1 aqui, fiquei com 6, e depois com 5. Então, eu vou ficar com 6 vezes 5, 30, vezes 3, 90 possibilidades. 90 números podem ser formados. E agora, a mais difícil das 4 perguntas, a letra D quer saber quantos números ímpares situados entre 200 e 600 podemos formar. Por que essa é a mais difícil de todas? Porque o número tem que ser ímpar. Então, ele tem que terminar em algarismo ímpar. Segundo, ele tem que estar entre 200 e 600. Então, ele só pode começar em 2, 3, 4 ou 5. Ele só pode começar em 2, 3, 4 ou 5. Tem que começar em 2, 3, 4 ou 5. Tem que terminar em algarismo ímpar. O do meio não tem problema, pode ser qualquer. Mas os algarismos devem ser distintos uns dos outros. E aí, eu disse nesse instante, você deve estar lembrado, que temos que começar pela restrição. Ora, mas tem 2 restrições. Tem uma restrição aqui, tem uma restrição lá. E agora, Caribé? E agora vai dar chabu. Se você tentar fazer de vez, não vai conseguir. Então, você tem que fazer uma análise caso a caso. Nessas situações assim um pouco mais complexas, você precisa fazer uma análise caso a caso. Como é isso? Você vai fazer isso aqui, ó. 2. Números começados em 2. Aí eu boto aqui assim, ó, uma possibilidade. 200. Na casa dos 200. Aí eu vou descobrir quantos são. Quando você faz isso, você está fixando o 2 aqui, e aí é bom porque não tem dúvida de quem foi que eu usei aqui. Eu usei o 2. Aí eu vou para lá. Agora eu vou para a restrição. Tem que terminar em algarismo ímpar. Como tem que terminar em algarismo ímpar, eu tenho 4 possibilidades. Que é 1, 3, 5 e 7. 1, 3, 5 e 7. Pronto. Aí eu usei aqui o 2.
eu usei aqui um algarismo ímpar. Então, já usei 2 algarismos. Como aqui no meio pode ser qualquer, e são 7 ao todo, aqui restam 5. Então, 5 vezes 4, 20. Agora, tem um detalhe, hein? Não é a resposta ainda isso. Isso aí são 20 números ímpares na casa dos 200. Aí eu vou agora, ó, na casa dos 300. Aí tem sempre aquele aluno que pergunta assim, não dá no mesmo não, Caribé? Não. Sabe por que não dá no mesmo? Porque na casa dos 300, eu estou usando o 3 aqui, ó. E, portanto, eu vou ter uma opção a menos aqui, ó, porque aqui eu tenho que usar ímpar. Aqui eram 4, tudo bem. Mas como aqui é 300, eu não vou poder terminar em 3. Então, quando eu for escolher o algarismo que eu vou terminar, vai poder ser só 1, 5 ou 7. Porque o 3 eu já usei aqui, ó. Então, eu perco uma opção. Eu vou ter 3 opções lá. E no meio, a mesma coisa. Eu já gastei um aqui, 1K, restam 5 para o meio. Então, 15. 15 números na casa dos 300. Na casa dos 300, 15. Aí você vai, caso a caso, analisando. E na casa dos 400? Aí, se você raciocinar direitinho, você vai ver que é igual aos 200, ó. Igual a casa dos 200. Porque na casa dos 400, abre mais um pouco a imagem para pegar aqui. Na casa dos 400, eu usei um par aqui. Então, não perdi a opção ímpar para terminar. Então, eu tenho uma opção aqui, que é o 4. 4 opções aqui, 5 no meio. Então, 20. 20 de novo. Na casa dos 400. E na casa dos 500, na casa dos 500, é como na casa dos 300. Você gastou um ímpar. 5. Então, aqui vai descer 1, 3 ou 7. 3 opções. Aqui uma. E no meio, 5. 5 vezes 3, 15. Aí, esse tipo de exercício, que é o tipo da questão que é um pouco mais difícil, você tem que fazer caso a caso. Tem que ser uma análise mais individual. Né? Aí, você vai ter agora a resposta. Ó. 20 mais 15 mais 20 mais 15. Vai dar, então, 70. 70 possibilidades. São 70 números ao todo que podem ser formados. Entre 200 e 600 e números ímpares. Bom, agora vamos começar o estudo dos arranjos. E depois vamos estudar também permutações e combinações. Né? Então, pode trazer para aqui. Arranjos são agrupamentos da análise combinatória onde a ordem dos elementos é importante. A ordem dos elementos é importante na formação do grupo. Então, arranjos são agrupamentos onde a ordem é importante. Contrapondo com os arranjos, você vai ver no final as combinações. As combinações são agrupamentos onde a ordem dos elementos não é importante. Quer dizer, não considera-se a ordem como elemento de diferenciação. Né? Então, nos arranjos, a ordem é importante, nas combinações, a ordem não importa. Bom, dentro dos arranjos, nós temos 2 casos mais importantes, que são eles: o arranjo simples e o arranjo com repetição. Os arranjos simples são aqueles onde, além da ordem ser importante, não há repetição. Não há repetição de elementos. Não há repetição.
Não pode repetir. O símbolo dos arranjos simples é esse aqui, ó. A, N, P. Ou então assim, ó. A, N, P. Tanto faz. ANP ou ANP. Você vai ler, a leitura que a gente faz do símbolo é essa. Arranjo simples de N elementos. Arranjo simples de N elementos. Pega aqui meu texto. Arranjo simples de N elementos tomados P a P. A leitura do símbolo é essa. Arranjo simples de N elementos tomados P a P. E o que esse símbolo representa? Ele representa uma situação hipotética, onde você dispõe de N elementos, N elementos estão à sua disposição para você formar, com estes N elementos, que são os elementos disponíveis, formar subgrupos com P elementos. Agora, subgrupos com P elementos, de tal maneira que não pode repetir e a ordem importa. Então, vamos lá. São 3 perguntas que você deve saber responder agora. Foca aqui. 3 perguntas que você tem que saber. Primeira pergunta, como ler? Segunda pergunta, o que é isso? E terceira pergunta, como calcula? Então, primeira pergunta, como é que lê esse símbolo? Esse símbolo, você lê assim. Arranjo simples de 7 elementos tomados 3 a 3. Leitura. Agora, o que é isso, Caribé? É um símbolo matemático que representa uma situação hipotética, na qual eu disponho de 7 elementos, elementos disponíveis, 7, para formar um grupo com 3, de tal forma que eu não posso repetir os elementos e a ordem importa na formação do grupo. Aí vem a terceira pergunta, como é que calcula isso, Caribé? É fácil, muito fácil. Porque se você vai escolher 3 e você dispõe de 7, abre mais um pouquinho aí, o que é que vai acontecer? Quando eu for escolher o primeiro, eu tenho 7 opções. Quando eu for escolher o segundo, eu tenho 6. E quando eu for escolher o terceiro, eu tenho 5. Então, eu vou ter 7 opções para o primeiro, 6 para o segundo, 5 para o terceiro. O que dá 210. Agora, vamos aprender o texto certo. 210 arranjos. Então, com 7 elementos, agrupando eles de 3 em 3, eu consigo fazer 210 arranjos. Vamos clarear um pouco mais isso. O que é isso? É como se eu tivesse 7 letras, A, B, C, D, E, F, G, tá aí, 7 letras, e quisesse formar senhas de 3 letras. Imagine que meu banco tivesse uma senha de acesso assim, ó. São 7 letras disponíveis e eu tenho que fazer uma senhazinha com 3 letras distintas. Aí eu pergunto, eu posso fazer uma senha assim, ABC? Ou uma outra senha assim, ABD? Ou ainda uma outra senha assim, CBA? São senhas diferentes. Aí vem a pergunta, quantas senhas diferentes existem? 210. São 210 arranjos possíveis. São 210 grupos de 3 que eu posso formar, tendo 7 à minha disposição. Agora, detalhe, se repetir. Não, aqui não está contando com a possibilidade de fazer AAA, nem de fazer ABA, ou BBB. Não pode. Né? Sem repetição. Vamos aproveitar esse exemplo para entender uma coisa. Aqui. Esses 3 exemplos que eu dei aqui são exemplos de arranjos diferentes. Agora, só que esses arranjos aqui, esses aqui, ABC e ABD,
são diferentes, ó, são agrupamentos diferentes pela natureza. Diferentes pela natureza. O que é isso, Caribé? O que são grupos diferentes pela natureza? É porque tem elementos diferentes. Então, ABC e ABD diferem na natureza. Agora, ABC e CBA não são diferentes pela natureza, porque os elementos são os mesmos, ABC e CBA. Aí você diz que eles são diferentes pela ordem. Diferentes pela ordem. Porque só mudou a ordem, são os mesmos elementos, só que mudou a ordem. Então, ABC e CBA diferem pela ordem. Agora, ABC e ABD diferem pela natureza. Quando você fala que são 210 arranjos, e são realmente 210 arranjos, entenda que são 210 arranjos diferentes. Agora, muitos diferem pela natureza, uns dos outros. Outros diferem pela ordem, apenas, né? Então, aqui tem muitos que têm a mesma natureza, só muda a ordem. E muitos diferentes pela natureza também, né? 210 arranjos. Só para a gente lembrar mais uma vez, esses arranjos sendo formados, é assim, ó. Você ia ter o seguinte, ó. A, B, C, D, E, F, G. 7 possibilidades para o primeiro. Depois que escolhesse o primeiro, restam 6 para o segundo. Então, aqui, ó. B, C, D, E, F, G. Não pode ser mais A com A. Aí você vai ter 7 opções. Aí cada uma gera 6. E depois cada uma gera 5. Porque você vai perdendo opções. Aí que você vai gerando os arranjos todos. Aí você vai ter aqui, ó, ABC, ABD, ABE, ABF, ABG. Depois ACB, ACD. E aí vai. Só que isso vai gerar uma porrada, ó. Vai ser 7 vezes 6 vezes 5. 210 arranjos possíveis. Bom, vamos treinar mais um pouquinho essa coisa dos arranjos, né? Vamos ver mais alguns exemplos de arranjos aqui. Vamos calcular mais alguns arranjos. Bom, fizemos aqui esse exemplo do arranjo de 7, 3 a 3. Agora vamos lá. Vamos lá. Mais alguns exemplos para a gente treinar. Esse aqui. O que é isso aqui? Arranjo de 10 elementos tomados 2 a 2. Dá quanto, Caribé? Simples, ó. 10 vezes 9. 90. 90 arranjos. 10 vezes 9. Vamos lá. Treinando mais um pouquinho. Esse aqui agora. Arranjo de 8 elementos tomados 4 a 4. O que é isso? Eu tenho 8 elementos para formar um grupo com 4. Quantas opções eu tenho? Aí você vem aqui, ó. 8, 7, 6, 5. 1.680. 1.680 arranjos. Agora esse. Arranjo de 5 elementos tomados 5 a 5. 5 elementos tomados 5 a 5, Caribé? Você tem 5 elementos disponíveis para escolher 5? Aí o pessoal não vai escolher. Vai sim, vai escolher a ordem. Então você vai ter 5, 4, 3, 2, 1. 120. Agora, muito importante esse caso, hein? Nesse caso aqui, eu tenho 1.680 arranjos, ó. Diferentes, pela ordem e pela natureza. Mas aqui eu tenho 120 arranjos. Mas como são 5 elementos tomados 5 a 5, os 120 são diferentes apenas pela ordem.
porque os elementos são sempre os mesmos, porque eu vou usar os 5, hein? Eu vou ter que usar os 5. Eu não posso repetir. Vou ter que usar os 5, vou mudar apenas a ordem de um para o outro. Por isso que são 120. Esse caso a gente vai ver daqui a pouco, a gente chama de permutação. É um caso particular de arranjo. Aquilo ali é permutação de 5. Esse caso aqui, ó, isso aqui a gente chama de permutação. Bom, mais alguns exemplos. Arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3. Quanto vai ser 8 elementos tomados 3 a 3? Vai ser, ó, 8 vezes 7 vezes 6. 8 vezes 7 vezes 6. Que dá 336. Essa conta. Mas eu queria fazer uma pergunta agora para vocês. Isso aqui é a mesma coisa que 8 fatorial? 8 vezes 7 vezes 6 é a mesma coisa que 8 fatorial? Você vai dizer, não, Caribé, não. 8 fatorial, no começo da aula, da primeira aula, você disse que era 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 até 1. Então, isso não é 8 fatorial. Mas tem como transformar isso aqui, ó, para ficar igual? Observe que se eu fizesse 8 fatorial sobre 5 fatorial, essa conta que está aqui, quando simplificada, dá exatamente esse resultado. 8 vezes 7 vezes 6. Porque o 5 fatorial cancela. E aí, aqui é só para você entender a fórmula do arranjo, né? O arranjo tem uma fórmula, que é dada assim, com fatorial. E a fórmula é a seguinte, ó. Traz para cá. Traz para o lado de cá, para eu colocar a fórmula, e depois eu volto a explicar. O arranjo de elementos tomados P a P tem uma fórmula. A fórmula é essa, ó. Fatorial de N sobre fatorial de N menos P. Fatorial de N sobre fatorial de N menos P. Você não é obrigado a usar essa fórmula, não precisa usar essa fórmula, né? Você pode usar simplesmente o princípio multiplicativo. Mas essa fórmula também serve para calcular os arranjos. Sempre. Sempre dá no mesmo que fazer o princípio multiplicativo, né? Fatorial de N sobre fatorial de N menos P. Quer ver? Aqui, ó, no caso desse daqui, traz de volta para cá. Arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3, ficaria, ó, fatorial de 8 sobre fatorial de 5, que é 8 menos 3. Nesse caso aqui, ó, arranjo de 8, 4 a 4, se eu fosse usar aquela fórmula, ficaria assim, ó. Ficaria arranjo de 8, 4 a 4. Vou colocar aqui do ladinho, ó. Abre mais aqui. Ficaria fatorial de 8 sobre fatorial de 4. Que observe que dá esse mesmo resultado. 1680. O de 10, 2 a 2, ficaria fatorial de 10 sobre fatorial de 8. Que é 10 menos 2. Então, o arranjo pode ser calculado também pela fórmula, né? Fatorial de N sobre fatorial de N menos P. Mas eu particularmente defendo sempre você usar o princípio multiplicativo, sem fórmula. Arranjo de 8, 4 a 4, você faz 8, 7, 6, 5. 4 fatores, tá vendo? Porque você vai escolher 4. Então, 8, 7, 6, 5. 10, 2 a 2, 10, 9. 8, 3 a 3, 8, 7, 6. Eu acho mais simples, assim. Bom, agora, além do arranjo simples, temos o arranjo com repetição. Como é que é o arranjo com repetição? O nome já diz tudo, né? O nome já diz tudo. Arranjo com repetição. É o arranjo com repetição, que permite a repetição. Traz para cá, por favor, a imagem. Então, arranjo com repetição. Como é isso? Ó, o símbolo é esse, AR, ARNP. Ou então assim, ARNP. Vou colocar logo aqui a fórmula. A fórmula é N elevado a P. Por que a fórmula é essa? Porque arranjo com repetição, por exemplo, como é que lê isso aqui? Arranjo com repetição de 7 elementos tomados
3 a 3. Que é isso? É 7 vezes 7 vezes 7. Pode repetir. Enquanto que no arranjo simples seria 7 vezes 6 vezes 5, aqui fica 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 vezes 7, 343. Arranjo com repetição de 10 elementos tomados 2 a 2. Aí vai ser o quê? Ao invés de ser 10 vezes 9, é 10 vezes 10. 100. Arranjo com repetição de 3 elementos tomados 4 a 4. Ó, engraçado esse, ó. Se fosse arranjo simples, é impossível, viu? Não pode arranjo simples. 3 elementos tomados 4 a 4. Porque significaria que eu tenho 3 elementos para formar um grupo com 4. Sem repetição é impossível. Agora, com repetição pode. E com repetição dá quanto isso? Dá 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 81. 81 arranjos possíveis. Então, o arranjo com repetição de n elementos tomados P a P, é aqui a fórmula, n elevado a P. Aqui tem questões que a gente já fez aqui, a gente faz as questões às vezes, e não fala que é arranjo, que não precisa falar. Mas aquela questão que eu fiz do VF, por exemplo, que tinha 6 proposições para marcar verdadeiro ou falso, a questão 2 da aula que a gente fez nesse instante, era arranjo com repetição de 2 elementos tomados 6 a 6. Quem eram os 2 elementos? V ou F. Tomados 6 a 6, porque você ia fazer uma sequência com 6. Você podia marcar, por exemplo, V, 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 ou VF, VF, VF. E quanto é que dá isso? Dá 2 elevado a sexta. 2 a sexta, que é igual a 64. 64 possibilidades. Caso a caso, analisando. E na casa dos 400? Aí, se você raciocinar direitinho, você vai ver que é igual aos 200, ó. Igual a casa dos 200. Porque na casa dos 400, abre mais um pouco a imagem para pegar aqui. Na casa dos 400, eu usei um par aqui. Então, não perdi a opção ímpar para terminar. Então, eu tenho uma opção aqui, que é o 4. 4 opções aqui, 5 no meio. Então, 20. 20 de novo. Na casa dos 400. E na casa dos 500, na casa dos 500, é como na casa dos 300. Você gastou um ímpar. 5. Então, aqui vai ser 1, 3 ou 7. 3 opções. Aqui uma. E no meio, 5. 5 vezes 3, 15. Aí, esse tipo de exercício, que é o tipo da questão que é um pouco mais difícil, você tem que fazer caso a caso. Tem que ser uma análise mais individual. Né? Aí, você vai ter agora a resposta. Ó. 20 mais 15 mais 20 mais 15. Vai dar, então, 70. 70 possibilidades. São 70 números ao todo que podem ser formados. Entre 200 e 600 e números ímpares. Bom, agora vamos começar o estudo dos arranjos. E depois vamos estudar também permutações e combinações. Né? Então, pode trazer para aqui. Arranjos são agrupamentos da análise combinatória? Pois aqui? Não. Eu já gastei um lá. Como eu já gastei um lá, eu vou ter 6 opções aqui. E depois, 5. Porque gastei mais um aqui. Então, das minhas 7 opções, eu gastei um aqui, fiquei com 6, e depois com 5. Então, eu vou ficar com 6 vezes 5, 30, vezes 3, 90
90 possibilidades. 90 números podem ser formados. E agora, a mais difícil das 4 perguntas, a letra D quer saber quantos números ímpares situados entre 200 e 600 podemos formar. Por que essa é a mais difícil de todas? Porque o número tem que ser ímpar. Então, ele tem que terminar em algarismo ímpar. Segundo, ele tem que estar entre 200 e 600. Então, ele só pode começar em 2, 3, 4 ou 5. Ele só pode começar em 2, 3, 4 ou 5. Tem que começar em 2, 3, 4 ou 5. Tem que terminar em algarismo ímpar. O do meio não tem problema, pode ser qualquer. Mas os algarismos devem ser distintos uns dos outros. E aí, eu disse nesse instante, você deve estar lembrado, que temos que começar pela restrição. Ora, mas tem 2 restrições. Tem uma restrição aqui, tem uma restrição lá. E agora, Caribé? E agora vai dar chabu. Se você tentar fazer de vez, não vai conseguir. Então, você tem que fazer uma análise caso a caso. Nessas situações assim um pouco mais complexas, você precisa fazer uma análise caso a caso. Como é isso? Você vai fazer isso aqui, ó. 2. Números começados em 2. Aí eu boto aqui assim, ó, uma possibilidade. 200. Na casa dos 200. Aí eu vou descobrir quantos são. Quando você faz isso, você está fixando o 2 aqui. E aí é bom porque não tem dúvida de quem foi que eu usei aqui. Eu usei o 2. Aí eu vou para lá. Agora eu vou para a restrição. Tem que terminar em algarismo ímpar. Como tem que terminar em algarismo ímpar, eu tenho 4 possibilidades. Que é 1, 3, 5 e 7. 1, 3, 5 e 7. Pronto. Aí eu usei aqui o 2. Eu usei aqui um algarismo ímpar. Então, já usei 2 algarismos. Como aqui no meio pode ser qualquer, e são 7 ao todo, aqui restam 5. Então, 5 vezes 4, 20. Agora, tem um detalhe, hein? Não é a resposta ainda, é isso. Isso aí são 20 números ímpares na casa dos 200. Aí eu vou agora, ó, na casa dos 300. Aí tem sempre aquele aluno que pergunta assim, não dá no mesmo não, Caribé? Não. Sabe por que não dá no mesmo? Porque na casa dos 300, eu estou usando o 3 aqui, ó. E, portanto, eu vou ter uma opção a menos aqui, ó, porque aqui eu tenho que usar ímpar. Aqui eram 4, tudo bem. Mas como aqui é 300, eu não vou poder terminar em 3. Então, quando eu for escolher o algarismo que eu vou terminar, vai poder ser só 1, 5 ou 7. Porque o 3 eu já usei aqui, ó. Então, eu perco uma opção. Eu vou ter 3 opções lá. E no meio, a mesma coisa. Eu já gastei um aqui e um cá. Restam 5 para o meio. Então, 15. 15 números na casa dos 300. Na casa dos 300, 15. Aí você vai. Onde a ordem dos elementos é importante. A ordem dos elementos é importante na formação do grupo. Então, arranjos são agrupamentos onde a ordem é importante. Contrapondo com os arranjos, você vai ver no final as combinações. As combinações são agrupamentos onde a ordem dos elementos não é importante. Quer dizer, não considera-se a ordem como elemento de diferenciação. Né? Então, nos arranjos, a ordem é importante, nas combinações, a ordem não importa. Bom, dentro dos arranjos, nós temos 2 casos mais importantes, que são eles: o arranjo simples e o arranjo com repetição. Os arranjos simples
são aqueles onde, além da ordem ser importante, não há repetição. Não há repetição de elementos. Não há repetição. Não pode repetir. O símbolo dos arranjos simples é esse aqui, ó. A, N, P. Ou então assim, ó. A, N, P. Tanto faz. ANP ou ANP. Você vai ler, a leitura que a gente faz do símbolo é essa. Arranjo simples de N elementos. Arranjo simples de N elementos. Pega aqui meu texto. Arranjo simples de N elementos tomados P a P. A leitura do símbolo é essa. Arranjo simples de N elementos. Bom, então, nós estávamos aqui resolvendo a questão número 4, né? E aí, observe, perguntou na letra A, quantos números de 3 algarismos podemos formar? E aí ficamos com 7 vezes 7 vezes 7, 343. Quantos números com 3 algarismos distintos? Aí ficou 7 vezes 6 vezes 5. Por que 7 vezes 6 vezes 5? Porque quando eu escolhi o primeiro, como os algarismos são distintos, eu perco uma opção, gastei 1, aí 6 para o segundo, perco uma opção, 5 para o terceiro, 210. Agora vem a letra C. A letra C é interessante, e a letra D mais interessante ainda. A letra C pergunta assim, quantos números pares com 3 algarismos distintos podemos formar? Aí é que está. Qual é a condição? Para um número ser par, o último algarismo tem que ser par. O último. Os outros algarismos podem ser quaisquer. Ó, quaisquer. Só que tem um detalhe. Nós queremos algarismos distintos. Aí o que é que você faz para resolver esse problema? Começa por aqui, ó. Começa por aqui. E aí você começa assim, quantos algarismos pares nós temos aqui disponíveis? 3, 2, 4 e 6. 3. Aí eu começo por aqui, ó. Vou escolher o último algarismo. 3 opções. Gastei uma. Gastei uma. Agora eu venho para cá. Mas eu tenho que lembrar que eu comecei por aqui, ó. Ó. Vou até escrever aqui, ó. Comece por aqui. Aí você começa por aqui. 3. Agora vem para cá. Quando eu vier para cá, eu vou ter 7 opções.